sócio-diretor do Data Popular, um instituto de pesquisas voltado para as classes C, D e E. Boa noite, Renato. Boa noite, querido. É um prazer estar aqui na Rede TV. Eu que agradeço a sua presença e queria falar um pouco da sua história pessoal. Opa. Jovem, está com 35 anos, nasceu em 21 de agosto de 77, em São Paulo. Quais são as memórias mais marcantes da sua infância? Onde você cresceu em São Paulo? Eu cresci num bairro de São Paulo muito típico, que chama Vila Madalena. Filho de 2 psicólogos, meus pais são psicólogos, sobrinho de psicólogos. E a vida toda eu sempre estudei em colégios vistos como alternativos por alguns. Né? Estudei no Oswald de Andrade, no Poço do Visconde, no Equipe, sempre com colégios que, de alguma forma, faziam com que as pessoas aprendessem a pensar bem. Inquietação. É uma inquietação constante. Então, eu cresci na inquietação, seja por ser filho de psicólogo, seja por morar na Vila Madalena ou por estudar nos colégios em que eu estudei. A Vila Madalena é um bairro com uma atividade cultural alta, é um bairro muito interessante em São Paulo. É, né? O bairro da boemia e da intelectualidade paulistana. E por que você escolheu publicidade? Foi um acaso, assim, que aconteceu. Eu sempre tive uma vontade grande de entender melhor as coisas que aconteciam no mundo. Isso tem muito a ver com os colégios. Eu lembro que na 6ª série, fazendo um trabalho de história do Brasil, eu fiz um debate junto com o Frei Beto, na 6ª série. E aí eu comecei em 92 a fazer movimento estudantil, né, acampado no vão livre do MASP, falei que só sairia do vão livre do MASP quando o Collor caísse. E no ano do impeachment. Foi no ano do impeachment, em 1992. Perdi o ano porque eu fiquei acampado no MASP, porque não fui fazer as provas, mas isso começou a modificar muito a minha vida. E aí eu mudei para um colégio público, porque eu achei que enquanto eu não fosse estudar no colégio público, eu não ia saber exatamente o que acontecia no Brasil. E fiz um ano de faculdade de geografia na USP. Daí eu vi que a discussão era muito bacana, as pessoas eram muito legais, mas não tinha uma coisa muito prática. E nessa época surgiu a campanha Sou da Paz, que era a campanha dos estudantes pelo desarmamento. Eu fui um dos coordenadores gerais da campanha, e aí a gente ajudava a decidir qual ia ser o símbolo da campanha. Acho que os nossos telespectadores vão lembrar da pombinha. Sim, exato. E aí eu me deparei com o mundo da universidade. O mundo da propaganda. E quando eu me deparei com o mundo da propaganda, eu vi que a chance de conseguir mudar as pessoas através de uma comunicação direta era muito maior, e aí eu fiz faculdade de publicidade. E como é que foi esse caminho para o Data Popular? O que é o Data Popular? Ele existe há 12 anos, o que ele faz? Por que ele é especializado nas classes C, D e E? O Data Popular foi uma ideia dos meus sócios, né, que na época o sócio era o Bassunção, o Wagner Sarnelli e o Palhares. Eles eram publicitários com grande história nas agências de propaganda, e eu entrei lá como um estagiário. Né? O Data Popular surgiu como um braço da Popular Comunicação. Estagiário a sócio, então. Eu saí de estagiário a sócio, hoje eu sou o sócio que toca a operação do Data Popular, e partiu de um entendimento visionário que os meus sócios tiveram de que o Brasil ia mudar como o Jim O'Neill do Goldman Sachs tinha previsto, de que o futuro estava nos BRICS, e aí um novo contingente de consumidores iam surgir. Os BRICS, para explicar, é um acrônimo que significa Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? Era BRICS só. Antes era só BRIC, agora. Só BRIC, a África do Sul, que a South África foi adicionado. Renato, eu queria voltar a falar com você. Por que o Data Popular, ao explicar o que é a nova classe média no Brasil, como que ele faz essa divisão? O que é classe média? Porque eu me lembro, a gente fala que todo mundo é de classe média no Brasil. A gente vê até algumas famílias que têm uma renda mensal alta, que em tese seriam da classe alta, se intitularem de classe média. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é essa classe média. A gente utiliza no Data Popular o critério desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que trabalha com o critério de renda per capita familiar. Ou seja, você pega a renda de todo mundo da família e divide pelo número de pessoas que moram naquela casa. E a renda per capita da classe média vai de R$ 291 a R$ 1.019 por pessoa. Ou seja, uma família de 4 pessoas vai aí de um pouco mais de R$ 1.000 a um pouco mais de R$ 4.000. É possível que parte
parte dos nossos telespectadores estejam perguntando, pô, mas isso é classe média? Exatamente, isso é classe média mesmo? Quem sobrevive com isso, né? Eu fui dar uma aula numa faculdade particular importante aqui em São Paulo outro dia, eu perguntei quem era classe média, todo mundo levantou a mão. Eu perguntei quanto é que estava a mensalidade da faculdade, eles falaram R$ 2.500. Eu falei, opa, ou é todo mundo bolsista, ou ninguém é classe média aqui, né? Só que média é um conceito estatístico, é quem tem a média da renda, a média da escolaridade e a média dos valores. E no Brasil, a classe média é essa classe C, nessa faixa de renda. E não é só no Brasil, não, é comparado com o resto do mundo, né? Quando você pega o chão dessa classe média, a nossa classe média é mais rica que 52% da população mundial, ou seja, comparado com o resto do mundo, a nossa classe média é uma classe média alta. E quando você pega o topo, ou seja, aquela renda per capita de R$ 1.019, eu só tenho 18% da população mundial que tem uma renda per capita maior do que essa. Pode parecer pouco, mas não é, então, não. É tudo uma questão da régua que você mede. Se você for comparar com a classe média norte-americana, de fato, é pouco. Só que se for comparar com o resto do mundo, a nossa classe média é uma classe média alta. No passado, a gente sempre se falava que a classe média era esse extrato urbano, como você bem lembrou, mandava os filhos para a escola privada, então podia pagar uma mensalidade de R$ 2.500 numa faculdade privada, tinha plano de saúde. A classe alta no Brasil hoje, ela vai de quanto a quanto e como é que ela se divide? Olha, talvez um bom parâmetro para entender o quanto que a renda é mal distribuída no Brasil é que apenas 0,3% da população, 0,3%, tem renda per capita maior do que R$ 10.000. Ou seja, é o topo do topo, uma elite topo mesmo, da né? pirâmide. O que acontece é que essa elite circula pouco com pessoas mais pobres. Então, ela acha que ser classe média é ser como ela. Rico é o Eike Batista, o Antônio Hermílio de Moraes. São eles que estão no topo da pirâmide, quando, na verdade, eles não estão no topo. Eles são os faraós, eles mandam na pirâmide. Estão na ponta da pirâmide. Estão na super ponta da pirâmide. E qual é a diferença entre uma classe C, A, D e aí? O corte é só de renda? Por este critério utilizado pela SAI, o corte é só de renda. Só que nós utilizamos uma metodologia estatística que chama de polarização. Então, você está falando da SAI, só para explicar, é a Secretaria de Assuntos Estratégicos lá da Presidência da República, que é dirigido pelo ministro Moreira Franco. E que o Renato tem participado de estudos lá sobre essa nova classe média, não é isso, Renato? Exatamente, a gente participou da comissão que a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência desenvolveu para chegar nesse critério. Mas explica para a gente, C, D e E. Quando você pega C, D e E, você pega C, é o que tem a média da renda, a média das escolaridades. Quando você pega uma classe D, pelo critério da SAI, a gente chama de vulneráveis, ou seja, pessoas que melhoraram de vida, mas têm chance de voltar para a pobreza. Depois você tem os mais pobres e a linha de extrema pobreza, que inclusive faz parte do Brasil Sem Miséria, usa o critério do Brasil Sem Miséria, que é uma renda per capita aí de R$ 70 a menos. D não é classe média baixa, não existe... Não, dentro dos 53% da população brasileira que tem essa renda per capita de 291 a R$ 1.019, a gente tem 3 subdivisões. Tem a classe média baixa, a classe média média e a classe média alta dentro dessa subdivisão. A D não chega, então, aí... Não, a D não é classe média, a D está na parcela mais pobre da população, da base da pirâmide social. Que você nomina como? Vulneráveis. O que está logo abaixo, depois pobres e extremamente pobres. O E são os extremamente pobres? O E são os extremamente pobres. Então, a D são os pobres e os vulneráveis. Exatamente. Qual que foi a classe mais beneficiada dessas 3 nos últimos anos aí? Talvez para ficar claro como é que o Brasil mudou, o telespectador pudesse imaginar um país com uma estrutura de pirâmide social, onde eu tenho muito mais pobres do que ricos. O que aconteceu nos últimos 10 anos foi que essa pirâmide social se transformou num losango social, ou seja, se reduziu as desigualdades sociais e eu passei a ter uma classe média maior do que eu tenho a elite, do que eu tenho entre os mais pobres. Como é que essa classe média cresceu? Eu tenho 41 milhões de pessoas que melhoraram de vida nos últimos 10 anos, que passaram para a classe média nos últimos 10 anos. E a classe média cresceu em 35 milhões de pessoas. Por quê? Bom, como que 41 milhões subiram, né, e 35 milhões, só ficou 35 milhões? Porque 6 milhões passaram para o topo, né, entre os mais ricos. E quem foi beneficiado com esse crescimento? 80% deles são negros. Quase 40% vieram do Nordeste. Ou seja, o Brasil cresceu com o aumento da renda de quem antes ganhava menos: os negros, as mulheres e os nordestinos.
Vocês têm um progresso mesmo, uma justiça social em curso sendo feita. Sem dúvida nenhuma. Quando você pega o crescimento nos últimos 10 anos dos 10% mais ricos da população, eles cresceram ao ritmo alemão. Quando você pega dos 10% mais pobres da população, a renda deles cresceu ao ritmo chinês. Isso é distribuição de renda. E por que o corte que você usa são os 10 anos? Que é justamente a chegada do Lula ao poder em outubro de 2002. Você está fazendo 10 anos agora. Porque antes, com o Plano Real, houve um efeito de distribuição de renda, mas não teve esse efeito que a gente viu nos últimos 10 anos. Isso para a gente até comparar um pouco politicamente os discursos que o PSDB faz, que o PT faz. Eu dou muito risada do discurso dos dois, porque, na verdade, os dois estão certos. O nunca antes na história desse país começou com a estabilidade da economia, sem dúvida nenhuma, o controle da inflação, que era o maior imposto sobre a renda dos mais pobres, fez com que se mudasse o jeito desses brasileiros pensar. Que aconteceu em 1994 com o Plano Real. Exatamente, quando o Fernando Henrique era ministro da Economia, era ministro da Fazenda do Itamar Franco. Então, esse controle da economia serviu de base para um processo de distribuição de renda que veio na era Lula. O que é interessante é que o controle da economia mudou o jeito do brasileiro pensar. Os mais velhos com certeza vão lembrar o que era chegar no dia 1º, comprar um saco de arroz que custava 10 dinheiros, seja lá que dinheiro fosse na época, e o mesmo saco de arroz 30 dias depois custava 18 dinheiros. Era 80% de inflação ao mês. Era um cenário em que as pessoas não tinham tempo de planejar suas compras, né? O sujeito chegava no supermercado, com uma mão segurava a mocinha que remarcava preço, era uma categoria profissional na época, e com o outro tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês. Nesses 20 anos, o Brasil mudou muito. Mudou porque teve o controle da inflação, mudou porque tem 20 anos de Código de Defesa do Consumidor e porque se popularizou a internet. Ou seja, o cidadão brasileiro se empoderou de informação, de dinheiro, para poder fazer as suas escolhas. O que mudou nos últimos 10 anos, e por isso a comparação? Aqui nos últimos 10 anos passou a ter distribuição de renda, efetivamente. Ou seja, a renda dos mais pobres passou a crescer mais do que a renda dos mais ricos. Isso se deveu ao quê? A políticas públicas para massificar mesmo a distribuição desses benefícios que não havia antes? O que explica isso? Não tem um único vetor, mas tem alguns. Primeiro, você teve um aumento do emprego formal, um aumento gigantesco do emprego formal. Nos últimos 10 anos, você tem aí mais de 10 milhões de pessoas que passaram a trabalhar com carteira assinada. Trabalhar com carteira assinada é fundo de garantia por tempo de serviço, é seguro-desemprego, é férias, é adicional de férias que faz com que ele possa gastar no turismo. Cidadania. Né? É cidadania, é efetivamente cidadania. O segundo aspecto foi uma política de Estado, não mais de governo, mas uma política de Estado de aumento do salário mínimo, de ter ganhos reais do salário mínimo. E isso faz com que a renda de quem ganha salário mínimo cresça mais do que quem não ganha. Para a gente ter uma ideia, o último aumento do salário mínimo colocou na economia brasileira uma Bolívia a mais na economia. Simplesmente o aumento do salário mínimo. E o terceiro aspecto vai começar a dar frutos agora, que é o aumento do nível educacional dos brasileiros. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem 3 milhões a mais de estudantes universitários do que tinha antes. Estudou mais, ganha mais. Cada ano de estudo equivale, na média, a 15% a mais no salário das pessoas. O Renato, a gente sabe que o presidente Lula, quando estava no poder, dizia isso, que havia uma certa crítica ao Bolsa Família, está se dando dinheiro para o cara ir tomar uma cachaça e tal. E, na verdade, eles argumentavam o seguinte: esse dinheiro ele volta para a economia e a pessoa vai consumir, vai no supermercado, comida, ou seja, a pessoa usa bem o dinheiro. Como que essa nova classe média usava esse dinheiro há 10, 8 anos, como que ela está usando agora? Ela está sofisticando as escolhas dela, tem um aumento de renda que permite ela ir além das coisas legítimas, que é comer melhor, comer ali um filé mignon, comer um iogurte. Ela está se sofisticando em termos de bens culturais, internet. Tem acontecido isso, não? Tem sim, e aí tem dois detalhes interessantes na sua pergunta. O primeiro é o papel que o Bolsa Família teve. Para o crescimento... Vamos falar disso, o papel do Bolsa Família. O papel do Bolsa Família, ele foi fundamental para tirar as pessoas da extrema pobreza e passar a ser vulnerável. Quem está no Bolsa Família não está na classe C. Mas é um dinheiro que vai diretamente na base da economia e gera um círculo virtuoso. E sem entrar no juízo de valor aqui, do quanto que é bom ou ruim, do quanto que é justo as pessoas terem direito a comer, eu acho que e sou um grande defensor do Bolsa Família, mas olhando puramente do ponto de vista econômico, o que a gente encontra? Pessoas que
recebiam dinheiro e foram gastar esse dinheiro. Ele podia gastar em comida, em material escolar para o filho, como a maioria fez, e podia gastar em cachaça, como os críticos dizem. Não interessa, ele ia gastar onde? No pequeno varejo do bairro. Quem é o dono do pequeno varejo do bairro é alguém da classe C, é alguém da classe média. E aí esse cara está vendendo mais, ele pede mais da indústria, gera emprego, contrata mais para atender essas pessoas, gera emprego. Então você tem um círculo virtuoso na economia que vem da base para o topo. Correto dizer que o Bolsa Família, então, estimulou esse círculo virtuoso aí. Sem dúvida nenhuma, ele foi fundamental para isso. Com relação à democratização do consumo, que é outro ponto, a gente vê uma diversificação gigantesca na quantidade de categorias de produtos que passaram a fazer parte do carrinho de supermercado da classe média brasileira. Há 10 anos atrás, ela consumia 27 categorias de produtos. Hoje ela consome 41 categorias de produtos. O que ela acrescentou? Então, acrescentou o iogurte, acrescentou, você começa a encontrar até azeite no carrinho de compras, você tem muito produtos semi-prontos. Por quê? Porque a mulher foi para o mercado de trabalho e ela não tem mais tempo de passar 6 horas na cozinha. Então ela passa a ter suco em pó, passa a ter hambúrguer, passa a ter um conjunto de produtos que antes ficava longe dessa prateleira. Mas a maior revolução não foi só no carrinho de supermercado, foi no consumo de serviços. De serviços. E isso é algo positivo para a economia e um risco também para a economia, porque a inflação de serviços dispara. Mas de cada R$100 gastos pela classe média 10 anos atrás, só R$49 eram gastos com serviços. Hoje, de cada 100, R$65 são gastos com serviços. Dá exemplo de serviço aí. Contratar uma banda larga na internet, TV a cabo. Alguns exemplos. Antes ele não tinha computador, agora ele tem e quer banda larga. Antes ele não tinha TV por assinatura. Hoje eu tenho 15 milhões de pessoas com TV por assinatura. Mas não é só isso não. Tem 2 outros serviços que cresceram muito. 3, para ser exato. Serviços de educação. Então, o gasto com educação cresce muito. Que é basicamente do que? É um curso de inglês? É escola privada? Você tem cursos de inglês, informática, você tem a ida à universidade e você tem creches privadas. Educação dos 3. Educação dos 3. Você teve um segundo crescimento que foi serviços de beleza. A ida ao salão de beleza. Então, as mulheres brasileiras nunca foram tanto ao salão de beleza. Nunca se embelezaram tanto. Isso está diretamente vinculado à ida para o mercado de trabalho também, já que a profissão das mulheres da classe média brasileira está ligado, na grande maioria dos casos, a atendimento ao público. São caixas de supermercados, são vendedoras, são representantes comerciais. Tem que estar bonita ali, com a unha feita, o cabelo pintado, ajeitado. Exatamente, e elas acreditam que isso não é gasto. É investimento. E a terceira foi gastos com turismo. Só no ano passado, 7,5 milhões de pessoas da classe média viajaram de avião pela primeira vez. E esse turismo é basicamente um turismo nacional? Não, não é só nacional, não. É que o turismo nacional cresceu mais do que o turismo internacional, mas no ano passado, 49% das pessoas que fizeram uma viagem internacional são